Segunda parte. Animar a mim, Senhor. Um dos mais elevados deveres humanos é o dever do encorajamento. É fácil rir dos ideais dos homens. É fácil despejar água fria no seu entusiasmo. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar-nos uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de louvor, ou de agradecimento, ou de apreço, ou de ânimo, tem mantido um homem em pé. Bendito seja o homem que profere tal palavra. Se tem para vós algum significado a experiência do amor de Cristo e o conhecimento da amizade do Espírito, e tudo o que isso representa em bondade e profunda simpatia, fazei com que as esperanças que em vós deposito possam finalmente realizar-se. Vivei em perfeita harmonia. Vivei juntos em amor, como se tivesses um só espírito e uma só mente, e nunca agir por simples motivo de rivalidade ou vaidade pessoal, mas com toda a humildade, pensai mais nos outros do que em vós próprios. E que ninguém pense apenas nos seus negócios pessoais, mas aprenda a ver as coisas sob o ponto de vista dos outros. Qualquer atitude que tomeis, tende sempre presente o exemplo de Jesus Cristo. Filipenses 2, 1-5. Empregue tempo para ser terno. Quando eu era garoto, sentia uma dor de barriga que não passava. Doía tanto que eu não podia ficar em pé ou sentar-me sem que a dor aumentasse. Finalmente, meus pais me levaram a uma casa grande em West Houston, onde morava um médico. Ele havia feito, na parte de trás da casa, seu consultório e clínica. Era uma tarde quente, sufocante. Eu estava apavorado. O médico decidiu que eu necessitava de um rápido exame, mas realmente ele achava que eu sofria um ataque de apendicite. Ele cochichou isso com certeza para minha mãe. Lembro-me do medo que se apoderou de mim quando eu me imaginava tendo de ir a um grande hospital de tijolos brancos, ser anestesiado, ser cortado, depois aguentar a necessidade de arrancar aqueles pontos. Contudo, olhando para o passado, creio realmente que o exame rápido doeu mais do que a cirurgia no dia seguinte. Ele era rude, quero dizer, realmente rude. Ele me batia e socava e puxava e empurrava como se eu fosse uma guila. Eu já estava sofrendo dores, mas quando o velho doutor, a garra forte, terminou, eu me sentia como se tivesse sido seu saco de pancadas pessoal. Para ele, eu nada mais era do que um espécime humano de 10 anos de idade. Sexo masculino, louro, compleição franzina, quase 38 graus de febre, com dor abdominal indeterminada e sentindo náuseas. Nenhuma vez sequer me lembro de ele ter olhado para mim, de ouvir-me ou de animar-me de qualquer maneira. Embora jovem, eu me lembro distintamente de sentir-me como um enfado para o homem, como o caso número 13 daquele dia. A apendicitectomia número 796 para ele em sua clínica. E se a verdade fosse conhecida, ela representaria uma irritante interrupção em seus planos para jogar golfe logo mais à tarde. Vamos admitir, um menino de 10 anos com dor de barriga não é o maior desafio para um médico experimentado enfrentar. Porém, sua insensibilidade deixou-me uma impressão duradoura. Sua falta de carinho anulava o significado de todos aqueles diplomas, aqueles certificados de realizações cercados de finas molduras, aqueles prêmios espalhados pela parede atrás de sua escrivaninha. Ele pode ter sido brilhante, mas era extremamente brutal. Naquele momento de minha vida, doloroso e terrificante, eu necessitava de algo mais do que credenciais.
Mesmo como um garoto pequeno, eu necessitava de compaixão, um toque de bondade, uma palavra tranquilizadora, proferida com gentileza, consideração, algo para amortecer os golpes do veredito predeterminado do homem. Este menino necessita de cirurgia. Encontre-me no memorial às 5 horas hoje. Curto e grosso. Olhando para o passado de mais de 35 anos, tenho aprendido uma valiosa lição. Quando as pessoas sofrem, elas necessitam mais do que uma análise e uma diagnose precisas, mais do que conselho profissional, muito mais do que um torniquete oral que mecanicamente aperta tudo a que tem direito. Advogados, médicos, conselheiros, fisioterapeutas, dentistas, colegas pastores, enfermeiras, professores, fazedor de discípulos, pais. Ouvi-me. Frágeis e delicados são os sentimentos da maioria dos que buscam ajuda. Eles necessitam sentir que estamos ali porque nos importamos, não apenas porque é nosso trabalho. Verdade e tato são grandes companheiros. Parece liberal demais? Débil? Ajudaria se você pudesse ver que alguém como o apóstolo Paulo abraçava esta filosofia? Ele abraçava. Conquanto fosse um homem brilhante e disciplinado, ele era terno. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. 1 Tessalonicenses 2, 5 a 8. Algum dia estaremos na extremidade receptora. Pode contar como certo. Seremos os que estão em necessidade de afirmação, de encorajamento, de um toque suave de ternura. É como o conselho secular do bom médico Thomas Sydenham, o Hipócritas inglês, 1624 a 1689. Dirigindo-se aos profissionais do seu dia, o Dr. Sydenham escreveu: convém que toda pessoa que se propõe dar-se ao cuidado dos outros considere seriamente os 4 seguintes pontos. Primeiro, que um dia ele deve prestar contas ao juiz supremo de todas as vidas que foram confiadas ao seu cuidado, que toda a sua perícia, conhecimento e energia, conforme lhe foram dados por Deus, devem ser exercidos para a sua glória e para o bem da humanidade, e não por mero lucro ou ambição. Terceiro, reflita bem a grande beleza nesta realidade. Ele assumiu o cuidado de uma criatura de grande valor, pois se o próprio Filho unigênito de Deus encarnou, enobrecendo a humanidade com sua divindade, e deu sua vida para redimir o homem, esta criatura é de inestimável valor. E quarto, que o médico, ele próprio, um ser mortal, deve ser diligente e terno em aliviar seus pacientes sofredores, visto que ele próprio deve, um dia, ser como um sofredor. E isso se aplica aos que têm 10 anos de idade e estão com dor de barriga, aos que estão com 80 anos e têm dor nas costas, a quem quer que seja que tenha uma dor de cabeça, e a todos os que sofrem.